Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador e hoje para falar de esporte, especificamente da nossa Chapecoense, que neste sábado inicia a sua missão, a sua tarefa nessa jornada da Série B de 2023. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui de maneira virtual o presidente da Associação Chapecoense de Futebol, Ney Maidana. O Conexão está começando. Ney Maidana, presidente da Chapecoense, em primeiro lugar, nosso muito obrigado por sempre nos atender. É uma honra receber o senhor aqui no Conexão para falar, então, do dia a dia do clube e principalmente dessa expectativa que cerca a nossa Chapecoense neste início de Série B. Seja bem-vindo, Ney. Olá, Laurimar. Olá a todos, o pessoal que está acompanhando o programa. Prazer sempre estar conversando com vocês aí um pouquinho sobre a nossa Chape. Presidente, como é que o time se prepara e se preparou principalmente para esta temporada de 2023, que é a última do ano, depois também de uma atuação que não foi a mais esperada no Campeonato Catarinense e também não foi a mais esperada na Copa do Brasil? Fugiu um pouco do nosso planejamento, né? Esse primeiro trimestre, que seria nós passarmos uma fase da Copa do Brasil, infelizmente. Novamente, nós ficamos aquém do que planejamos. O Campeonato Catarinense, até nós fizemos uma primeira parte da competição, né, com bons resultados, né, não encaixando o jogo da maneira que nós esperávamos, né. Infelizmente, já no primeiro mata-mata, fizemos 2 jogos muito ruins e acabamos ficando fora, né, da sequência do campeonato. No início da temporada, nós já trabalhamos com um grupo reduzido, com menos jogadores, incluindo muitos jogadores da base. E já no planejamento do início do ano, para a Série B, nós traríamos aí em torno de 7, 8 jogadores, né, que acabaram agora integrando ao grupo, para que a gente faça uma Série B um pouco mais tranquila do que o ano passado, que foi bastante complicado. Nesse momento, inclusive, estou aqui no CT acompanhando os trabalhos. E eu tenho certeza que esse ano a Chape vai ser mais forte, né? Vai competir melhor, se organizou melhor, teve um tempo também melhor para se organizar, diferente do ano passado. Logicamente que o primeiro trimestre, como eu falei, ficou um pouco abaixo do que nós imaginávamos, mas o futebol é assim. Às vezes você não encaixa o trabalho, a parte tática não funcionou da forma que nós esperávamos e agora a vida que segue, vamos nos preocupar com a Série B, que é o objetivo principal para um clube, né, que é do tamanho da Chape, no mínimo permanecer ou, quem sabe, no final do ano, buscar uma vaga aí para voltar para a Série A. Presidente, a gente sabe que a situação econômica do clube também não é a mais desejada, a gente sabe do esforço da diretoria de manter as contas em dia, tem a questão da recuperação judicial, mas dentro dessa situação econômica, presidente, o que pode ser feito de contratação para esta Série B? A gente tem feito com muito pé no chão, né? Essa gestão, né? Tem enfrentado bastante dificuldade, porque hoje a Série B ela tem um valor, os atletas têm um valor de mercado muito, muito grande. Então, você trabalha dentro do seu orçamento, né, buscando algumas oportunidades de mercado, né? A Chape, com certeza, esse ano melhorou um pouquinho o valor da folha, mas é uma das menores folhas da Série B ainda. Mas a gente conseguiu já, nesse segundo ano, organizar um pouco melhor a casa, né? Então, trouxemos alguns bons atletas, né? Alguns com parceria, né, que acabaram vindo para cá, que é o caso um do Fluminense, um do Bahia, né? E então você consegue qualificar um pouco mais a tua equipe na parte técnica, que é o que vai fazer a diferença, né, durante o campeonato, porque é um campeonato muito difícil, né? O torcedor sabe disso. Eu sempre falo que o Brasil tem 40 clubes, né? 20 na A e 20 na B, e é um dos campeonatos mais difíceis, tanto a A quanto a B, no nosso calendário aqui, no nosso futebol brasileiro. Qual é que é o valor
qual é que é o orçamento do clube para 2023, presidente? O orçamento e a receita. O orçamento, eu acredito que para o futebol a gente trabalha aí com a folha dos atletas em torno de 1 milhão, talvez um pouquinho menos, né? Só os atletas, né? Que é uma folha muito, vamos dizer assim, muito simples, né? A gente sabe que os outros times investem bem mais do que nós, né? E o orçamento, ele deve passar dos 20 milhões a 20 e poucos milhões. Hoje ainda você não tem um número muito exato. Então, mas você tem que respeitar. Como tu falou, nós temos uma RJ a cumprir, né? Nós não podemos, em hipótese alguma, fugir do nosso orçamento, né? E nós temos que cumprir rigorosamente o que for determinado agora com credores, ex-atletas que têm a receber, ex-funcionários. Então, essa diretoria, né, sempre trabalhou muito com os pés no chão, né, justamente para que a gente torne o clube novamente viável e que volte os modelos de gestões que nos fez, né, um exemplo para todo o Brasil. Qual é que é o valor da dívida hoje do clube? Olha, a dívida ainda a gente, como não foi homologada a RJ, ainda você tem umas situações a colocar ou tirar. O que se sabe é que quando nós chegamos, ela se aproximava dos 300 milhões, né? Então, após a homologação da RJ, aí sim você vai ter uma ideia ou até um número mais exato para o torcedor até ser informado, né, de forma mais adequada, mais exata, porque hoje o número ainda ele oscila, né? Logicamente, após a homologação, que eu acredito que venha nos próximos dias agora, você vai ter condição de realmente saber o valor muito quase que exato dessa diferença hoje entre a aprovação da RJ e não aprovação, né? Logicamente que a gente sabe que após ela aprovada, os números caem, né? E aí sim você tem a capacidade de informar exatamente como que vai ficar a forma de pagamento e quais os valores a serem pagos. E a gente sabe também do compromisso e a seriedade com que a diretoria tem conduzido os rumos da Chapecoense, especialmente nessa gestão, para dar exatamente essa transparência para que o torcedor saiba exatamente onde está sendo aplicado o recurso que ele investe no clube. E sobre isso, presidente, gostaria que o senhor nos falasse sobre essa campanha que foi anunciada agora há poucos dias para incentivar a torcida na Arena Condá. Detalhe isso para a gente, presidente. Eu particularmente, os torcedores, são mais cobrados sempre, né? Principalmente em resultado, né? E eu sempre cobro o torcedor, que é humanamente impossível você fazer um time que retorne para a Série A com 7 mil torcedores, né? E dentro de uma realidade econômica que tem o clube, né? Exatamente. Então, eu pego muito como exemplo o Criciúma, que hoje não consegue mais associar, porque ele não tem mais espaço dentro do estádio. Então, eu pego muito eles como exemplo. Né? E a Chapecoense ela não tem um valor alto de associatividade. Se o torcedor ele tem vários planos que ele pode chegar lá. Né? Temos aquele plano que é 19,73, que é um plano que a gente criou, né? Que não dá o valor total do ingresso, mas dá uma condição de quando o torcedor for para a arena pagar um valor muito baixo de ingresso. Tem aquele que é a gente até baixou o número de sócios, a partir de 5, 6 sócios, você acaba conseguindo fazer a associação, o valor cai, né, lá embaixo também. Hoje, em geral, eu calculo que chega aí a 50, 60 reais, né, mensal. Então, é um valor muito baixo, dá 15 reais mais ou menos, se tu for analisar por jogo, tu tem no mínimo 4 jogos na arena durante o mês, né? E mesmo os valores normais, individuais, eles começam aí em 70 reais, né? 80, 90, depende do setor. Então, eu acho que falta mesmo é o torcedor abraçar o clube, né? E entender que para que o clube volte a ser grande, volte a competir com qualidade, ele volta a ser sócio, né? Chapecó hoje tem mais de 250 mil habitantes,
Criciúma hoje já deve ter, eu acredito que aí 40 mil pessoas a menos e consegue fazer conseguiu trazer novamente o torcedor. A gente sabe que o torcedor está desconfiado, devido às últimas modelos de gestões, mas nós estamos aqui, como eu falei, procurando trazer de volta aquela essência, aquele modelo de gestão que tinha, mas para isso, para o clube ficar grande novamente, o torcedor vai ter que voltar, Então, a gente bate nessa tecla quase que diariamente, Eu não tenho como ir na casa de cada um para que ele volte para o clube, ele tem que realmente entender se ele quer ver a Chape forte novamente, que ele venha e ajude a Chape a crescer, se associando, Muitos, às vezes, falam, mas eu vou todo jogo, eu pago o ingresso. Para nós, como diretoria, a gente não conta isso, A gente conta, sim, aquele número de sócios. Ali, em cima daquilo ali, tu faz um orçamento, Tu tem o teu orçamento definido, tu sabe aonde que tu pode investir. Então, realmente, o torcedor, para que o clube volte a ser grande, ele tem que voltar. Essas contratações anunciadas agora nesses últimos dias, elas podem alimentar a esperança do torcedor ver o time voltar a ser o que foi a Chapecoense no passado não muito distante, principalmente dentro da Arena Condá? O que a gente buscou perfil de treinador também, com mais as características nossas aqui da nossa região, E aí a gente conseguiu também trazer jogadores, procuramos jogadores com características também, que vai em encontro do que o nosso torcedor, do que sempre foi a nossa região, jogadores com muita imposição física, com muita disposição. E eu acredito que com o Argel nós vamos conseguir resgatar aquela nossa velha vontade, aquela raça, aquela determinação, principalmente dentro da arena. Todos que vinham aqui, independente de quem era, tinha muita dificuldade. Então, a gente buscou em características de treinador e também de atletas, para que a gente resgate isso. Já dá para sentir um impacto dessas contratações aí, nesses treinos, desses dias aqui, já que o time vem de uma temporada de folga de jogos oficiais. Dá para notar isso já nos treinos? Com certeza, Inclusive, agora pela manhã, teve um coletivo, uma espécie de apronto para esse jogo de sábado. Você já vê diferente, Já vê postura de atletas diferente, já com qualidade técnica já diferente, porque chegaram, como eu falei, em torno de 7 atletas, para essa sequência da Série B, e 2 tinham chegado antes, se eu não estou enganado. Então, você já vê uma postura dos atletas diferente, um formato de jogo diferente. Então, nós acreditamos realmente que a Chape vai fazer uma Série B esse ano mais tranquila, O ano passado foi difícil, foi muito sofrimento. E quem sabe no final, você fazendo uma competição equilibrada desde o início, no final, por que não você brigar aí por uma vaga? A gente sabe que está atrás de muitos clubes, Você colocar aí Ceará, você coloca aí o Criciúma, você pode pôr junto aí o Atlético Goianense, Sport. São clubes que têm um investimento mais do que o dobro do que o da Chapecoense na questão financeira. Mas o futebol é encaixe, Às vezes você consegue trazer uma equipe, encaixar. Dentro do Campeonato de Santa Catarina, a gente mesmo tem um exemplo do Hercílio Luz, que foi uma equipe montada financeiramente modesta, mas que teve um encaixe. E, sinceramente falando, eu acho que era o time que deveria ter chegado à final do campeonato, por tudo que jogou na primeira fase e também nos mata-mata. E a gente fala de um campeonato de pontos corridos, Então, tanto vale o ponto conquistado diante do Ceará contra um time de menor expressão, que o senhor fala, Então, essa sequência de pontos necessários, sejam eles na arena ou fora, de ponto em ponto, lá na conta final, isso tem feito uma diferença bastante grande no ano passado. E vários momentos, voltando à competição de 2022, vários jogos que o time deixou escapar, às vezes até mesmo um empate, uma vitória até os últimos minutos, fizeram uma diferença e fizeram muita falta lá na reta final
do campeonato. Como é que a comissão, como é que a diretoria tem orientado esses atletas? Claro que é uma função mais da equipe técnica, mas a diretoria tem trabalhado nessa linha, até mesmo para que esses atletas reforcem uma carreira e façam da Chapecoense um momento importante na sua atividade profissional? Voltando um pouquinho, o ano passado foi totalmente fora da normalidade, né? Nunca na história da Chapecoense aconteceu o que aconteceu aqui ano passado. Nós fazíamos sempre grandes jogos, memoráveis jogos em casa, e fora nós tínhamos dificuldade. E aí, o ano passado, nós conseguimos vencer mais fora do que em casa, né? Então, foi diferente. Foi, né? Como foi, né? A gente assumiu o clube da maneira que estava. Então, tudo fora da normalidade. Esse ano, a gente buscou novamente, né, trazer de volta para cá o modelo de jogo que nos tornou vitorioso, trazendo atletas com características que podem nos tornar vitoriosos novamente, né? Então, a gente buscou analisar perfis de atleta, você colocando ele com o perfil do clube, né? O modelo de jogo do clube, o modelo de jogo do treinador. E nós temos a certeza que tem grandes atletas aqui, né, esse ano. Não que os atletas do ano passado deixem de ser grandes atletas, mas são atletas com características diferentes, né, na questão física, né? Então, você acaba... Hoje, nós voltamos a ter aquilo que nós tínhamos... Vamos voltar lá em 2009, por exemplo, que eu fui presidente em 2009. Nós tínhamos atletas que eram... Nós priorizávamos muito a parte física, né, que é onde que nós tivemos o sucesso. E agora, novamente, nós priorizamos atletas fisicamente mais fortes, atletas com perfil mais de briga, de luta. E eu tenho a certeza que o que o torcedor vai ver na arena, logicamente que a gente sabe que pode acontecer, né, derrotas, o futebol é assim, só existem 3 resultados. Mas o que o torcedor pode esperar é que ele vai ver um time diferente, um time aguerrido, né, com um treinador buscando o tempo todo uma intensidade de jogo sempre lá em cima, né? Então, nós realmente esperamos esse ano que a gente consiga fazer um campeonato equilibrado, né, e fazer uma campanha bem melhor do que a do ano passado, que eu vou falar para ti, eu fiquei muitas noites sem dormir, né? Então era semana boa, semana ruim. Esse ano realmente a gente espera que sejam, né, que tenha várias semanas boas e a gente consegue lá no final, quem sabe, né, comemorar uma permanência com tranquilidade ou talvez um acesso aí que é o grande sonho de todos nós. Claro, se é da diretoria, também é do torcedor, né? Presidente, uma medida muito imediata que muitos times têm adotado é que quando o time não vai bem numa competição, apela-se diretamente pela troca da comissão técnica. E tem sido um recurso utilizado também na Chapecoense, não é um time diferente dos demais. Gostaria de saber, presidente, que nem sempre essa troca de comissão, nem sempre a culpa por resultados não esperados está diretamente relacionada à comissão técnica. Às vezes falta mesmo elenco. Existe essa situação no clube, na Chapecoense? Poderemos ter troca de técnico se o resultado não for o esperado? Ou você pensa em trabalhar mais a composição de elenco? Eu particularmente, vou ser sincero com você, é uma coisa que me incomoda muito essa cultura. Isso é uma cultura do futebol brasileiro. Eu sou muito contra a troca de muitos comandos, entendeu? Vou te falar que eu não era muito a favor da troca do Pivete, porque eu acho que os resultados estavam bons, mas o trabalho não tinha um encaixe. Mas você acaba, às vezes, né, concordando com a maioria, né? Mas eu, particularmente, eu sou contra a mudança de treinadores muitas vezes durante o ano, né? Com a chegada do Argel, né, um amigo pessoal que eu tinha também, é um treinador que sempre mostrou muita vontade de vir trabalhar em Chapecó. Sim, tem uma questão pessoal muito forte aí, né? Ele tinha um apelo muito forte, né? A gente sabe que tinha alguns torcedores ainda muito,
vamos dizer, chateados com o que aconteceu com o Santos, mas a maioria desses torcedores não sabiam, já que, né, já tinha tido uma conversa antes do acidente, né? Eu sou testemunha viva disso, que realmente o pessoal já tinha marcado até para tomar um vinho, né, para, sei lá, até porque não houve ofensa, houve uma discussão, né, entre um presidente e um treinador, normal do futebol, provocações. Então a gente buscou no profissional, né, que realmente se mostrou muito a vontade dele de treinar a Chapecoense, né, abrindo mão de um piso salarial que dele era maior do que a gente costuma pagar aqui. Então, realmente, eu acho que ele veio na hora certa, né? Agora nós estamos dando a condição de trabalho para ele, né? Nós qualificamos a equipe na parte técnica, na parte física, e a partir de agora não existe mais você, antes da janela, você mexer no elenco, né? Você pode até tirar alguma coisa, mas trazer você não pode, você vai esperar a janela da metade do ano, aí sim você faz uma avaliação. Se realmente faltar alguma coisa, não encaixou alguma coisa, a gente pode até ter alguma troca, né? Ou até a janela, né? Tem alguns atletas que têm dentro do contrato, que podem sair na janela. O que a gente espera realmente é que tenha um encaixe, que esses atletas terminem o ano e que realmente o Argel possa terminar essa competição, né? Como ele ficou em Portugal agora na última temporada, que ele trabalhou mais de um ano, né? Que realmente ele possa ficar aqui, né? Por esse ano, o ano que vem, né? A melhor coisa é você manter, né? Você não precisar trocar profissionais, eu acho que tudo funciona melhor. Nós fizemos uma enquete durante a semana sobre, desde a chegada do técnico Argel Fuchs, para saber do torcedor se esta contratação seria uma coisa muito imediata ou de curta duração, ou se seria talvez o início de uma longa história. E assim a votação, não lembro de qual os números agora, mas foi assim muito, muito, muito superior à expectativa do torcedor, que este é o começo de uma longa história na Chapecoense. E a gente torce mesmo para isso, porque técnico o clube sempre vai precisar, mas que seja exatamente o início de uma grande história e que venham mais resultados tão esperados para o clube. Ainda em relação à campanha para envolver o torcedor, presidente, como é que o clube pensa em fazer estratégias para pulverizar essas ações em direção também às áreas mais remotas do centro da cidade? Hoje a gente vê a ação da Chapecoense, muitas vezes há interpretações equivocadas de que a Chapecoense é um time do centro, e a gente sabe que não é. Mas às vezes faltam ações de marketing mais direcionadas às áreas mais periféricas da cidade. Aqui eu uso a palavra periférica não num tom pejorativo, mas sim para indicar as regiões mais distantes da área da Arena Condá. Como é que a diretoria pensa essa ação para envolver o torcedor que torce pela Chapecoense, independente de onde ele esteja morando, ou até mesmo em municípios vizinhos? Eu até vou mais longe, né? A Chapecoense ela não é do centro, ela é do oeste, né? Ela é toda a nossa região oeste aqui, porque é o único time que nós temos aqui, é o único time que pode nos representar. Logicamente que a gente sabe que o que traz o torcedor é o resultado. Infelizmente é isso, o torcedor ele se motiva muito pelo resultado e não pela condição da equipe, né? Então, se o resultado começa a aparecer, o torcedor mesmo, ele procura, né, o clube, ele procura se associar. Dentro do planejamento, né, o marketing nós temos um número muito reduzido de funcionários, a gente teve que reduzir muito devido à crise financeira que o clube atravessa e atravessava ainda mais antes. Então, a gente tem, né, um número reduzido, mas o pessoal do marketing está trabalhando, né, em ações para que realmente possa chegar aí, né, aí na Grande FAP, que eu sempre falo que é a segunda maior cidade do oeste de Santa Catarina, né? Então, realmente, eu acho que às vezes a gente peca, né? Mas não é muito por não querer fazer, mas sim por não ter a capacidade, não ter a estrutura, né? Que poderia, né, estar em todos os cantos. Mas a gente está procurando realmente trabalhar, né, nesse sentido para que realmente o torcedor, esse que não more mais próximo da arena também, né, tenha conhecimento
das formas, dos modelos, né, de associações, para que ele possa vir a nos ajudar, né, tanto dentro quanto fora de campo. E pode contar sempre com o apoio da Folha Desbravador, sempre que for necessário, que a gente puder ser útil. A gente quer mesmo fazer parte dessa história dentro do que é possível, para que realmente a gente tenha um time cada vez mais forte. Presidente Ney Maidana, a gente sabe da sua agenda, também primeiro, a gente fica muito agradecido pela sua colaboração aqui no programa. Nós ficamos pelas suas considerações finais e, claro, esperando um palpite para o jogo agora de sábado, diante do Mirassol. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o espaço, né, estamos sempre à disposição, né, o meu pedido é ao torcedor que ele volte para a arena, né, que ele volte a ser sócio. Se ele não tem o contato direto com os funcionários, que a gente às vezes não consegue chegar até onde ele está, ele que venha para a arena, ela trabalha basicamente sem fechar o meio-dia, né? Só fecha no final de semana. Então, realmente, nós estamos trabalhando para que o torcedor volte a ser sócio, volte a nos ajudar. E a questão do resultado lá é um jogo complicado, né? Um time que tem uma escola muito interessante, que é o Paulista. Mas hoje, particularmente, eu acho que a gente não perde o jogo, né? Eu acho que a gente sai de lá no mínimo com um ponto, que, como tu falou, todos os pontos são importantes. Então, fora de casa, a ideia é você não perder e realmente em casa voltar a ser forte, a brigar, como nós sempre brigamos. E deixar já um convite especial para o torcedor, que os 2 próximos jogos são em Chapecó, né? Um é no domingo, às 3h30 da tarde. Né? Então, um horário bom, né, para se ver futebol. Já passamos o verão. Já convocar o torcedor para que venha à arena, que a gente realmente esse ano consiga fazer uma grande campanha e o torcedor volte a sorrir e a gente volte a dormir, né? Então, nós esperamos realmente que venha uma nova fase, mas para ela vir, nós precisamos muito do nosso torcedor. Ok. Presidente da Associação Chapecoense de Futebol, Ney Maidana, aqui no Conexão Desbravador. Obrigado pela sua participação e o Conexão Desbravador volta em breve, sempre com assuntos de interesse da nossa gente. Obrigado pela atenção e até mais.